versículo de número 18. Deus abençoe os irmãos que estão louvando a Deus. Deus abençoe aos irmãos, as meninas da comunicação, ao meu amigo Kennedy. Está escrito: e quando chegaram, a multidão se aproximou-lhe. Um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Poder sentar, meu pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus nessa manhã por esse texto ao qual nós fizemos menção. Um texto muito conhecido, 5 versículos da palavra do Senhor. E eu quero falar nessa manhã com a ajuda do Espírito Santo de Deus em cima desse texto. E se fosse para dar um tema, eu colocaria: ainda há esperança, ou há esperança. Quando nós lemos o livro de Mateus, nós enxergamos Mateus escrevendo Jesus como rei, apresentando Jesus para a multidão, para as pessoas, como rei. Marcos vem apresentar Jesus como servo, Lucas vem apresentar Jesus como filho do homem, e João vem apresentar Jesus como filho de Deus. E nada mais adequado, quando nós lemos o livro de Mateus, e Mateus vem escrever esse livro apresentando Jesus como rei. Quando nós vamos ler o texto, quando nós vamos ler os primeiros capítulos, capítulo de número 4, para ser mais exato, a Bíblia diz que Jesus, após ele vir do deserto, ele vencer a tentação, a Bíblia diz que Jesus, ele vem para a Galileia. Jesus vindo para a Galileia, Jesus começa a andar em terra, e o texto vem dizer que ele começa a pregoar uma mensagem, e a mensagem que ele prega é em cima do capítulo 4, versículo de número 17. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando ele disse arrependei-vos, ele queria dizer: deixai a velha conduta, deixai os seus pecados, deixai os velhos costumes que vos afasta de Deus. E o texto vem dizer que ele começa a pregar, que ele começa a ensinar, e a multidão começa a se aproximar de Jesus. O texto conta que no decorrer dessa trajetória, que no decorrer desse trajeto, Jesus vem chamando homens esse por nome de Pedro, homens esse por nome de André, por nome de João, por nome de Tiago. E quando você chega no capítulo de número 4, versículo de número 23, a Bíblia vem dizer que os discípulos já acompanhavam Jesus. E o texto conta que ele percorria a Galileia, percorria entrando nas sinagogas, e entrando na sinagoga Jesus pregava acerca do reino de Deus. E o texto conta que ele entrando na sinagoga, a Bíblia diz que ele curava a todos que tinham enfermidade. O texto diz que todos que existia algum tipo de doença, a Bíblia diz que Jesus curava.
que Jesus libertava, que Jesus fazia que a mudança viesse a adentrar na vida daquelas pessoas. Ao escritor por nome de Mateus, ele vem dizer no versículo de número 24, por causa dessas mudanças que Jesus fazia, o escritor vem dizer que a fama de Jesus, a fama de Jesus, não precisava de redes sociais, não precisava de Facebook, não precisava de Instagram, não precisava de Twitter, de YouTube, não. A Bíblia diz que a fama de Jesus, ela percorria porque a multidão via que alguém chegou trazendo uma palavra de mudança, que alguém chegou trazendo uma palavra de esperança, que alguém chegou trazendo uma palavra de transformação. E o escritor de Mateus, ele vem dizer no versículo de número 24, e a sua fama correu por toda a Síria, a ponto que traziam-lhe todos que padeciam, pessoas atormentadas, pessoas com várias enfermidades, e a Bíblia diz que pessoas endemoniadas eram trazidas até Jesus, e o texto conta, e Jesus libertava, curava a todas essas pessoas. Aí o versículo de número 25 vem dizer que após Jesus fazer esses milagres, e seguia-o grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. E Jesus, quando observou que essa multidão vinha ao seu encontro, o texto diz no capítulo de número 5 que Jesus ele sobe a um monte. E o texto diz que ele vendo a multidão, Jesus, irmãos, o texto diz que ele começa a pregar, que ele começa a ensinar. E o interessante do texto é que quando Jesus começou a pregar e a ensinar, a multidão se assenta, porque agora quem está falando não é um homem qualquer, mas quem está falando é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, a ponto que a multidão se assentou para ouvir os ensinamentos, as instruções. E quando nós lemos o capítulo 5, capítulo 6, capítulo de número 7, nós vamos observar os ensinamentos de Jesus, o famoso sermão da montanha, aonde Jesus vem dar algumas instruções acerca das bem-aventuranças. Jesus vem nos ensinar que nós devemos ser sal da terra. Jesus vem nos ensinar que nós devemos ser luz. Jesus vem dar ensinamentos acerca dos dois caminhos, acerca da oração. Mas quando Jesus termina o sermão da montanha, a Bíblia vem dizer no capítulo de número 8, existia alguém que estava leproso. E você não me pergunte como, pois a Bíblia não ensina, não nos diz como esse homem chegou ao pé da montanha. Pois todo homem, segundo o costume da época, que era considerado leproso, tinha que sair do arraial, tinha que ficar durante alguns dias lá naquele arraial até ser sarado da lepra. E se alguém se aproximasse de alguém que era leproso, esse alguém tinha que bater no seu peito dizendo: eu sou leproso, para alertar aquelas pessoas para não se aproximar dela, para ela não ser contaminada pela lepra, pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 8, quando Jesus estava descendo do monte, estava um homem que precisava de um milagre. E quando nós lemos acerca de esperança, esperança significa ter a certeza, ter a confiança de que algo de bom irá acontecer sobre a sua vida. E aquele homem estava com uma esperança: se ele se aproximasse de Jesus, algo diferente aconteceria sobre a sua vida. O milagre chegaria sobre a sua vida.
E o texto conta que quando Jesus desceu, ele no pé do monte, no pé da montanha, a Bíblia diz que ele clama, ele adora. E o texto conta que ele diz a Jesus: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. O texto diz que Jesus, ele abrindo a sua boca, ele disse: quero ser limpo. E o texto diz no versículo de número 3, Jesus tocando sobre aquele homem ficou curado. Mas por que Jesus tinha uma palavra de esperança? Mas por que Jesus tinha algo que fazia que as pessoas viessem até a Ele, procurando mudança, procurando milagre, procurando transformação? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante, se não foge a minha memória, Jesus, quando chegou na sinagoga, foi dado o livro a ele. E a Bíblia diz que quando foi dado o livro a ele, ele abriu aonde estava escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 1 e versículo de número 2. Eis que eu fui ungido com o Espírito de Deus. Eu fui ungido para curar os enfermos. Eu fui ungido para libertar os oprimidos. Eu fui ungido para dar vista aos cegos. Eu fui ungido para pregar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele vem dizer em Mateus capítulo 28, versículo de número 18. E Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, quem tinha o poder da transformação na vida do homem chamava-se Jesus. E Mateus, ele foi tão claro, e Mateus foi tão exato em escrever acerca, em representar Jesus como rei, porque Israel estava oprimido, estava sendo oprimido, melhor dizer, pela nação de Roma. Herodes estava oprimindo a Israel. E existia uma profecia que nasceria, que existiria um homem que seria levantado, que iria libertar, que iria salvar a Israel das mãos dos inimigos. E ele vem apresentar Jesus como rei. E Jesus agora vem trazendo uma palavra de esperança. E Jesus vem trazendo agora uma palavra de mudança. E Jesus vem trazendo agora uma palavra de transformação. E Jesus vem dizendo aos homens que ainda há esperança para eles. E eu digo nessa manhã, sem medo de errar, trazendo Bíblia para a sua vida, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para a sua casa. Ainda há esperança para o seu casamento. Ainda há esperança para a vida dos seus filhos. Ainda há esperança para essa sociedade. Ainda há esperança para essa nação. Porque o meigo nazareno ainda está no controle de todas as coisas. Glória, glória seja dada ao nome de Jesus. O texto conta, capítulo de número 8, que Jesus faz um milagre na vida do servo, do centurião. O texto conta também que agora ele entra na casa de Pedro. O interessante da história é que quando Jesus entra na casa de Pedro, a Bíblia vem dizer que a sua sogra estava enferma, estava imóvel, não se movia, não agia, não se levantava, estava deitada em um leito. Mas a Bíblia diz que a esperança entrou dentro da casa. Aleluia! Jesus entrou dentro da casa de Pedro. E a Bíblia diz que quando a esperança entrou, não perderam
tempo e relataram a situação a Jesus, dizendo: a minha sogra está enferma. O texto conta que Jesus vai aonde a mulher está. Jesus toca na mulher, a febre a deixa, a mulher se ergue, a mulher se levanta e a mulher começa a servir a Jesus, porque a esperança entrou dentro de casa. E quando a esperança entrou, e as pessoas tendo a convicção que algo diferente, que uma coisa boa iria acontecer na vida dela, clamaram a Jesus. E deixa eu dizer a você nessa manhã, independente da situação, independente do momento, não perca a esperança, não perca a sua fé. Não deixe que as turbulências, não deixe que as adversidades, não deixe que os momentos caóticos, não deixe que os momentos difíceis venha arrancar a sua fé, venha destruir a sua fé. A palavra de Deus nessa manhã, ela está sendo pregada, ela está sendo dita, que ainda há esperança para essa situação, que ainda há esperança para essa tempestade que está se levantando contra a tua vida. Ainda há esperança, porque Jesus é o dono da esperança, é a solução, porque Jesus é capaz de transformar o ambiente. Jesus. E para nós adiantarmos, a Bíblia vai mais adiante. A Bíblia chega no capítulo 8. Jesus acalma a tempestade. Aí o texto diz no capítulo de número 9, que Jesus faz um milagre em um paralítico, que Jesus faz um milagre em uma mulher que havia perdido a sua esperança. Pois o texto diz que há 12 anos ela lutava contra uma hemorragia, uma enfermidade, um problema que se levantou contra a sua vida. A Bíblia diz que ela gastara tudo com os médicos, ou seja, ela perdeu a esperança que algo de bom viesse a acontecer na sua vida. Mas a Bíblia diz no livro de Marcos que ela ouviu falar de Jesus. A sua esperança foi renovada, os seus sonhos foram renovados. E nessa manhã eu digo a você, sem medo de errar, com toda a convicção, os seus sonhos vão ser renovados, porque Jesus, Ele é o dono da renovação, dono da esperança. E ela ouviu falar acerca de Jesus, e ela vai ao encontro de Jesus. Ela se rasteja com a sua fraqueza, nas suas limitações. O texto diz que ela toca no manto, nas vestes, na borda da orla de Jesus, do manto de Jesus. E o texto diz que quando ela toca, Jesus para. Jesus sente que alguma coisa aconteceu. Jesus sente que algo aconteceu na vida de alguém, porque dele saía virtude. E alguns diziam: Senhor, a multidão te aperta. Mas ele olha para os discípulos e disse: alguém me tocou diferente, porque alguém tinha esperança que algo de bom viesse a acontecer quando viesse ter um encontro comigo. O texto fala com a mulher. Jesus despede a mulher com milagre, com salvação. Mas o texto conta que antes de Jesus falar com a mulher, alguém tinha ido ao encontro de Jesus, relatar a situação da sua casa. E a Bíblia vem dizer que ele relata a situação dizendo: Senhor, se levanta, vamos comigo à minha casa, porque a minha filha acabou de falecer. E o texto conta, capítulo 9 de Mateus, versículo 18, versículo de número 19. E levantando-se Jesus, ou seja, e levantando-se a esperança, e levantando-se o dono do milagre,
E levantando-se o dono da mudança, seguia Jairo. E o texto conta que Jesus chegou na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, ele viu o alvoroço. Ele viu que algumas pessoas foram contratadas para tocar, para se lamentar, para dizer que naquela casa tinha luto, para dizer que naquela casa tinha lágrimas, para dizer que naquela casa tinha perda. E quando Jesus chegou na casa, viu o alvoroço, viu o desespero, viu o luto, viu que a morte estava dentro daquela casa. Mas quando Jesus chegou na casa, Jesus olhou para a multidão e Jesus disse: ela não está morta, dorme. E a Bíblia diz que riram de Jesus, não acreditaram nas palavras de Jesus. E o texto conta que Jesus mandou retirar a todos, e só ficou o pai e a mãe da menina, e só ficou com Jesus 3 discípulos. O interessante do texto é que quando Jesus disse: não está morta, apenas dorme, Jesus disse: ainda há esperança para o milagre acontecer. Ainda há esperança para a mudança acontecer. Ainda há esperança para alguma coisa diferente acontecer nessa casa. E eu vim como servo de Deus nessa manhã para lhe dizer algo profético sobre a palavra de Deus. Ainda que o diabo tenha dito, tenha falado que a morte tenha adentrado na tua casa, Jesus está dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança. Pregador, você não sabe a minha situação. Pregador, as pessoas já sabem como está a minha casa, como está a minha vida, como está a minha família, o meu casamento, como está a minha situação. Mas Jesus está dizendo: ainda há esperança, porque eu ainda não decretei a última palavra. E a última palavra é minha. A última palavra sobre a sua vida, a última palavra sobre a sua casa, a última palavra sobre a vida dos seus, a última palavra aqui na terra, como nos céus, a última palavra pertence a Jesus. E quando ele chegou na casa, disse: não está morta, dorme, a esperança na casa. E eu digo a você nessa manhã: há esperança na tua casa. O diabo quer bagunçar, o diabo quer tirar as coisas do lugar, o diabo quer distorcer as coisas, o diabo quer te humilhar, o diabo quer te envergonhar. Mas Jesus está dizendo: há esperança, porque eu cheguei na história, cheguei no ambiente, cheguei na tua vida para dizer: há esperança e eu posso mudar. A esperança. Jesus faz um milagre. Uma mulher que tinha perdido a esperança, um pai que acreditou que existia esperança para o milagre acontecer. Mas deixa eu adiantar o texto e chegar no capítulo 17. Pois a Bíblia diz que Jesus estava no monte da transfiguração. Jesus passa a noite lá, porque Lucas vem dizer no capítulo 9, versículo 37 e 38, e no dia seguinte, Jesus desce, Jesus chega aonde os seus discípulos estavam, 9 discípulos, e a Bíblia diz que um pai traz o seu filho para os discípulos de Jesus com a esperança, pastor Marinho, meu amigo, que o milagre iria acontecer na vida do seu filho. Porque no capítulo de número 10 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus chama os seus 12 e disse: eis que eu vos dou poder.
autoridade para curar os enfermos, para pregar a minha palavra, para libertar pessoas de espírito maligno. Ou seja, os discípulos estavam cheios. E o capítulo de número 11 diz que os discípulos voltaram a Jesus e relataram a situação, o que tinha acontecido através da vida deles. E a fama com certeza tinha percorrido. E o que os seus discípulos tinham feito, com certeza a multidão sabia. Então o pai dessa criança trouxe o seu filho para os discípulos de Jesus com a esperança que o milagre acontecesse. Mas o que ele não sabia, que a sua esperança iria ser frustrada. E Marcos vem relatar, no capítulo de número 9, versículo de número 14 e versículo de número 15. E Lucas também vem dizer que quando Jesus se aproximou, a multidão se aproxima de Jesus. E no meio dessa multidão, o pai do filho, o pai daquela criança, ele se apresenta, ele toma a frente. Mas antes de o pai se aproximar, Jesus prestou atenção que os fariseus, que os homens discutiam com os discípulos de Jesus, porque os discípulos não foram capazes de libertar, de trazer a transformação para aquela criança. E existe coisa nas nossas vidas que só Jesus pode fazer. E tem muita gente colocando a esperança em pessoas erradas. Mas o fulano tem, eu vou colocar a minha esperança nele. Mas o Beltrano tem. Existem situações que só Jesus para trazer resposta. É por isso que tem muita gente se decepcionando. Porque em vez de buscar a orientação de Deus, porque em vez de buscar orientação do Pai, está buscando ajuda em homens, agindo da sua própria maneira, e está se decepcionando na trajetória, na caminhada. Mas Jesus está dizendo assim: confiai primeiro em mim. A ponto que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro Jesus, primeiro dono da vida, primeiro dono do milagre, primeiro dono da restauração, primeiro dono da mudança, primeiro aquele que tem a resposta convicta, primeiro aquele que tem o melhor para você. E o homem foi em busca dos seus discípulos, em busca dos homens. Os homens não conseguiram resolver. Escute, irmão, não precisa de apadrinhamento, não precisa de arrumadinho. Existem coisas que só Ele pode fazer. Pastor, mas eu quero a mudança. Só Jesus pode fazer. Pregador, mas eu quero milagre. O médico disse que não tem mais jeito. Só Jesus pode mudar o laudo. Mas eu quero a porta de emprego. Já coloquei currículo. Só Jesus pode abrir. Porque João vem dizer em Apocalipse, capítulo de número 3, aleluia, eis que ele tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre. Mas quando ele abre, ninguém tem o poder de fechar. Então a esperança é Jesus. Aí Jesus vai olhar para os seus discípulos. O homem vai dizer a Jesus: eu trouxe o quê? O problema. Eu trouxe o quê? A adversidade que eu estou passando.
Eu trouxe o quê? A situação que eu estou vivendo. E os teus discípulos não puderam resolver. Jesus ouviu o homem. E o homem vai contar como seu filho vivia desde a infância. Ou seja, fazia tempo que esse problema estava dentro da casa daquele homem. Quando ele via o fogo, se jogava no fogo. Quando via água, se jogava dentro da água, a ponto que ele espumava. O espírito maligno que estava na vida daquela criança, daquele jovem, era tão terrível que queria destruir aquela família. Deixa eu dizer, irmão, família ainda é projeto de Deus. E Satanás nenhum coloca a mão na tua família e nem na tua casa. A tua família, você que está me ouvindo, você que está aqui nessa manhã, a tua família ainda é projeto de Deus. O diabo quer desfazer, quer acabar, quer bagunçar, mas Jesus está dizendo: eu cheguei na tua vida para dizer, ainda há esperança. Ele trouxe o seu filho. Interessante do texto é que o mesmo assunto que ele contou aos homens, os homens não puderam fazer nada. Aí ele conta a Jesus. E o texto conta, versículo de número 18, onde nós lemos, para nós encerrarmos. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora sarou o menino. Aí Lucas vem dizer, capítulo de número 9, versículo de número 43, que quando Jesus repreendeu, que quando Jesus expulsou, que quando Jesus fala, escute, irmão, quando Jesus fala, o diabo tem que se calar. Quando Jesus fala, os demônios têm que se retirar. Quando Jesus fala, a autoridade é dele, quem manda é ele. E nessa manhã Jesus está dizendo, quem vai falar na tua casa sou eu. Quem vai decretar vitória no teu ambiente, no teu lar, sou eu. Jesus repreendeu, a ponto que a Bíblia diz que quando Jesus repreendeu, o texto conta, e todos pasmavam, ou seja, ficaram admirados com a majestade que Jesus fazia. E deixa eu fechar a minha Bíblia no nome de Jesus. Vão ficar espantados o que Jesus vai fazer na sua vida. Mas pregador, é impossível para você. Pregador, é praticamente impossível, não tem jeito. É impossível para você, para Jesus. Ele tem a solução, ele tem a resposta, ele tem a porta de escape. Para Jesus, Ele está dizendo que essa crise, que esse momento que você está vivendo, que você está passando, não quer dizer nada, não simboliza nada, porque Ele tem a solução. E eu não sei o problema, e eu não sei a adversidade que você está passando. E eu não sei quais são as crises. E eu não sei quais são as lutas. E eu não sei quais são as portas fechadas. Eu não sei quais foram os laudos que foram mostrados para você acerca da sua saúde, acerca dos familiares seus. Eu não sei o que falaram acerca de você. Eu não sei o que já foi decretado contra a tua vida. Mas o profeta Isaías, ele disse, toda a ferramenta que foi preparada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que foi levantada em juízo tu a condenarás. Ou seja, há esperança. Há esperança. E eu não sei como você está vivendo nessa manhã.
Você que está no outro lado. Você que está assistindo. Você que talvez por esses dias está vivendo dias difíceis. E dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu trago uma palavra de Deus nessa manhã. Tem jeito. Há jeito. Há esperança. Há solução. Pregador, por quê? Porque Jesus está na história. Porque Jesus está na tua história. Porque Jesus escreveu a tua história. Porque Jesus, Ele não te deixa, Ele não te larga. É impossível você fugir da presença dEle. Pregador, tu prova, eu provo. Salmo 139, verso 1 até o verso de número 7. Para onde eu irei? Se sobre os céus ali tu estás. Se descer o mais profundo abismo, até ali tu estás. Jesus, Ele encurralou a sua vida. Ele está em todos os cantos lhe protegendo, lhe guardando. Você é meu e eu não deixo você por nada. E o diabo dizendo, vou matar, vou acabar, vou destruir a vida dele. Vai nada. Vai não porque é desde o ventre. Vai não porque é escolhida, é escolhido. E Jesus nessa manhã está perguntando, cadê você que se afastou da minha presença? Se dependesse do diabo, ele te matava no fogo. Ele te matava nas águas. Se dependesse do diabo, ele enlouquecia a sua vida, ele destruía a sua casa. Mas há um amor misericordioso sobre a sua vida. Se dependesse do homem, você já estava morto, já estava acabado. Mas há um amor incondicional. Há um amor que rompe barreiras. Há um amor que rompe preconceito. Há um amor que passa por cima de pecados. 1 João capítulo 2, versículo número 1. Filho, eu vos escrevi para que não pequei. Mas se pecar, tem um advogado justo e fiel. Cadê você que se afastou da presença de Jesus? Cadê a primeira vida para Jesus nessa manhã? Não dá para viver longe de Jesus. Não dá para ficar longe de Jesus. Não dá para viver nessa situação. Não dá para ficar nessa maneira. Desse jeito não dá. Jesus quer mudar, Jesus quer transformar. Jesus está dizendo, eu quero te ajudar. A esperança para a tua vida. Não vai morrer desse jeito. Não vai ficar desse jeito. O teu casamento não vai ficar assim. A vida do teu filho não vai ficar dessa maneira. A esperança. Cadê você? Cadê você que se afastou dos caminhos de Jesus? Há esperança. Receba essa palavra nessa manhã. Que Deus abençoe o nosso pastor. Que Deus abençoe ao meu amigo pastor Marinho.